Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13. Amém? Quantos irmãos estão achando de adorando? Senhor Deus e Pai, neste momento nós vamos estar ouvindo a Tua palavra. Pai, o culto tem sido uma bênção e vai continuar sendo até o final. Ó Deus e Pai, perdoe-nos os pecados. E neste momento, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor use-me conforme a Tua palavra, a Tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada pela palavra, meu Pai, oficial da noite. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, depois da leitura você pode se sentar. Lucas 13, versículo 1, diz assim. Lucas 13, versículo 1. Amém. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém. A igreja pode ser sentada. Amém. Então, irmãos, esse trecho aqui é um trecho que muitas pessoas acabam caindo nesse tipo de pensamento, que essas pessoas estavam com esse pensamento, que era o pensamento justamente de tragédias que acontecem com algumas pessoas, como hoje, por exemplo, Se você ouvir uma notícia de uma tragédia, um prédio desabou, a ponte caiu, um ônibus caiu na ponte, e dentro do rio pessoas morreram e tal, tragédias, a gente não comenta, é normal isso. Só que aqui, essas duas tragédias que Jesus falou sobre elas têm a ver com esse tipo de pensamento, porque o versículo 1 fala que, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Pessoas que Pilatos, o governador da Judéia, ele matou quando elas estavam realizando os sacrifícios no templo. A Bíblia não fala o que essas pessoas fizeram. Certo é que Pilatos, ele foi atrás dessas pessoas, e essas pessoas, quando estavam no templo realizando ali os sacrifícios, ele as executou a mando dele, Elas foram executadas e o sangue dessas pessoas foi misturado com os sacrifícios. Por isso que está aqui escrito, dessa forma, no versículo de número 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, foi algo que ocorreu, e eles foram mortos ali, a mando de Pilatos. E eles estavam comentando essa tragédia, porque foi ali um massacre, a mando de Pilatos. E eles estavam comentando. Aí Jesus, no versículo de número 2, disse a eles: pensais que esses galileus eram, os que morreram, mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Porque o pensamento judeu era esse, israelita, que quando algo dessa natureza acontecia, é porque as pessoas estavam em pecado,
alguma coisa de errado elas haviam feito para que elas fossem castigadas. Mas nem sempre é assim. Você vai ver, por exemplo, em João 9, o caso do cego, né? E a cegueira dele não foi por causa de ninguém. A culpa não foi de ninguém. Foi para que se manifestasse nele a obra de Deus, a glória de Deus ali. Jesus falou. Mas o pensamento do judeu é esse. Então Jesus vai desmistificando isso, para deixar uma mensagem para eles, principalmente. Né? Quando no versículo de número 13 ele disse assim, ó: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que significa isso aqui? Ó, se todos vocês não se arrependerem, todas as pessoas não se arrependerem, não é? De igual modo vão perecer também. Vão ser sacrificados. Não é? Então, que linguagem é essa? De que se trata isso? Era uma mensagem de Jesus, eles estavam comentando acerca dos que morreram, talvez porque eles tivessem cometido pecado. Aí Jesus vai e deixa uma mensagem para eles. Em outras palavras, vocês estão pensando errado, não é por aí não. Se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. E a palavra perecer aqui tem a ver com condenação eterna. Pastor, Jerusalém foi destruída? Sim. A história não mostra isso. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, cumprindo a profecia que Jesus disse. E muitos morreram ali. Não é? Porém, a palavra aqui, vós perecereis, não é? É uma palavra no sentido de condenação eterna, porque morrer todo mundo vai morrer. Sim. Então isso aí é fato. É natural. É natural. Então Jesus não ia falar, dar uma ênfase à morte tanto assim como se fosse o fim de tudo, né? Não era a linha de pregação de Jesus. Pelo contrário, a linha de pregação de Jesus era salvação e condenação. Está claro nas parábolas, nas mensagens dele. Então, nós também temos que pensar sobre isso. Jesus estava chamando a atenção deles para a eternidade. Nós temos que estar nos preocupando com a nossa vida também. Está morrendo gente lá em Gaza? Sim. Lá na Ucrânia? Sim. Na Rússia? Sim. Com relação a essas guerras. Porém, todos que não se arrependerem perecerão. A gente sente, a gente comenta. Quem é que não vê uma criança sendo executada por aqueles terroristas ou coisa do tipo, aqueles bombardeios acabando com famílias inteiras, né? Quem é que não fica assim profundamente triste? Todo mundo fica. Porém, aquilo ali não é o fim. A Bíblia nos ensina principalmente a cada um ter uma preocupação principalmente com a eternidade. A vida aqui ela tem valor? Tem, e muito, sem dúvida alguma. Porém, a Bíblia nos ensina a cada um está vivendo a sua vida aqui na terra, mas rumo à eternidade. É o que Jesus nos ensinou e a Bíblia nos ensina. Porque na verdade, se nós morrermos aqui agora, exemplo, cai uma bomba aqui, exemplo, tá? Exemplo. E todo mundo aqui vai morrer. O que vai determinar? O que vai determinar é o estado em que cada um está, ou estava antes de morrer, para a eternidade. Porque no estado em que a pessoa ela foi encontrada, nesse mesmo estado ela vai ir para a eternidade, em Cristo ou sem Ele.
Então Jesus estava falando aqui sobre arrependimento para a salvação. Verso 4: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, outra tragédia, e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aqueles que morreram na tragédia da torre de Siloé, a torre que desabou sobre eles, não eram mais culpados, não. Aí ele repete o que ele falou no verso 13: não era, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Para ele falar uma coisa num trechinho 2 vezes, o que a gente aprende? É porque é uma coisa muito importante. Exatamente. Então a Bíblia nos ensina a nós nos preocuparmos com a nossa vida com Deus. Será que eu tenho vivido no estado de arrependimento? O que é viver no estado de arrependimento? É não pecar mais? Não. Pecar, a gente vai pecar até morrer. A gente só vai abandonar o pecado quando a gente morrer, né? No sentido de morreu, acabou. Então o pecado só vai cumprir o papel da pessoa colher o que ele fez na vida dela. Ficar livre mesmo. Agora, da consequência dele, se ela não for uma pessoa que em vida tiver aceitado Jesus, ela vai levar a consequência dele por todo sempre. Esse é o problema. Então, irmãos, nós temos que estar nos preocupando com as coisas aqui da terra, sim. Mas quantas coisas têm acontecido no mundo? Tragédias, doenças. O mundo todo está diante dessas coisas aí. Ninguém vai escapar. Mais cedo ou mais tarde, uma coisa ou outra vai acontecer com qualquer de nós. Não estou falando que a gente vai, por conta do pecado. Não. Somente se a gente estiver vivendo em pecado. Aí sim. Mas caso contrário, não. Porém, mesmo a pessoa estando em Cristo, tem como ela viver ilesa desses problemas mundiais? Não tem como, isso é uma consequência natural. Então, o que o Espírito Santo está nos revelando aqui nesta noite? Que nós não devemos estar demasiadamente preocupados e assustados com essas coisas que têm acontecido no mundo. Porque o mundo é lugar de perturbação mesmo. Agora, em Cristo nós ainda temos paz. E continuaremos tendo. Porque a nossa paz é qual? Celestial. Isso, terra, a paz do céu celestial que está no nosso coração. Porque a gente sabe que a nossa vida não pode ficar ligada ou dependendo de qualquer coisa deste mundo. O fulano morreu, aconteceu uma tragédia. Poderia ter acontecido com a gente aqui também. Não aconteceu, graças a Deus. Mas eu vou me preparando, porque um dia a minha hora vai chegar. E na hora que a minha hora chegar, eu quero que Deus me ache arrependido dos meus pecados. E eu estar preparado para partir. Porque o arrependimento, ele não se dá num momento só, não. O arrependimento se dá num momento só? Não. Ele se dá num momento, mas ele é um estado em que a pessoa tem que viver nele. É o que a gente sempre fala. Eu tenho que viver no estado de arrependimento. Se eu quiser ser salvo, eu tenho que viver no estado de arrependimento. Então, conversão é como a gente fala, é todo dia, arrependimento é todo dia. Eu quero, quando o Senhor vier, que Ele me encontre servindo a Ele assim. Porque eu tenho na minha mente que se eu não estiver servindo Ele assim, eu não vou para o descanso eterno. Porque Deus olha para a aparência do homem? Não. Jesus aqui estava falando com essas pessoas que pensavam que estavam isentas dos problemas. E Jesus coloca essas pessoas dentro do cenário. Nós estamos no cenário. Ninguém escapa da aflição, da angústia. Nem Jesus escapou.
quem dirá nós? Então eu tenho que me preocupar com a minha vida aqui na terra, sim, mas como sendo uma vida para frutificar para a vida eterna. É isso que eu tenho que ter na memória. Não importa o que eu vou perder, coisas eu vou perder de repente até amizades, né? Ou alguns relacionamentos com Cristo, porque isso faz parte. Mas o que eu não quero perder é a minha salvação. Porque no final das contas, o que vai determinar isso aí. Então nós temos que viver no estado de arrependimento. Isso é o mais importante. Amém. Rejeitando o pecado, vigiando para que o pecado não venha nos dominar, não é?